Fala galera, tudo bem? Gravar um vídeo rapidamente para conversar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Magalhães, professor formado em Educação Física. Fui ex-atleta profissional de futebol, tive a oportunidade de me profissionalizar no ano de 2008 e jogar profissionalmente por alguns anos no futebol de campo. Depois tive a oportunidade também de disputar a Liga Nacional de Futsal pela equipe do São Paulo FIB e o Campeonato Paulista. Então também joguei a questão profissional também dentro do futsal. E dentro disso aí tem vários cursos dentro da formação de Educação Física e dentro da formação também do futebol, além dessa experiência toda que eu tive de poder jogar fora do país também, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso projeto de futsal, galera. A gente está tendo jogos atrasados da nossa Liga Regional, da Copa Regional, jogos que estão sendo marcados no meio da semana. E às vezes a gente deixa a oportunidade de treinar, porque os jogos são no mesmo dia do treino e não tem o porquê a gente treinar nos dias que a gente vai jogar, não tem como fazer isso, beleza? Então a gente acaba indo para os jogos e acaba deixando de treinar, por isso que a gente fez uma temporada aí no começo de treinos exaustivos, para que a gente sabia que quando fosse começar os campeonatos a gente teria aí pouco tempo de treino, mas isso também é por algumas semanas só até a tabela de jogos entrar no eixo. Entrou no eixo aí, a gente vai continuar treinando na terça e na quinta e tendo os jogos no final de semana. Eu creio que isso aí é só por algum tempo aí, até formatar as tabelas. Antes disso, galera, eu quero conversar com vocês e trazer alguns dados para vocês. Eu trabalho com um projeto social aqui na cidade de Piratininga desde o ano de 2014, sou fruto de um projeto social onde eu participei desde 2002, fiquei 20 anos participando de um projeto social que se chamava Toca do Mestre. Ok? Eu amo o esporte, eu sei o quanto o esporte pode transformar essas vidas e vai muito além do futebol. Eu gosto muito, sempre tive envolvimento nesse meio, tanto na questão do amador e também na questão do profissional. Gosto demais de trabalhar com formação de atletas, ok? Eu marquei aqui algumas pautas para a gente conversar, ok? Principalmente para os pais que estão chegando agora na equipe de competição. Eu vou gravar esse vídeo, fica mais fácil para vocês conseguirem assimilar e entender, ok? O atleta está chegando agora na equipe de competição, uma equipe que já está formada há 4 anos aí participando de competições, de 3 a 4 anos participando de competições, e tem atletas que estão sendo imigrados agora. E consequentemente esse atleta vai ter um nível abaixo dos atletas que já estão vivendo isso aí há 3 a 4 anos, e isso é normal, beleza? O que esse atleta tem que fazer? Ele precisa se dedicar nos treinos, ele precisa não faltar nos treinos quando tem os treinos e principalmente não faltar nos jogos quando ele tem essa oportunidade de poder estar participando, porque ele precisa passar por esse processo de formação para conseguir atingir um nível igual aos demais que já participam desse processo há mais de 3 anos, beleza? Então, para os pais que estão chegando agora, eu gravei um vidinho rapidinho, gravei algumas pautas, eu até marquei na lousa aqui para ficar mais fácil, galera, para a gente conversar. Competição, galera, competição é diferente de lazer, ok? Competição é diferente de lazer. Quando você vai competir, galera, você vai estar pegando equipes também que já tem um projeto, que treinam, que se preparam para a gente competir. Está valendo um campeonato, está valendo uma vitória, está valendo isso. Um troféu. Então competir é diferente do que você pegar seu filho e ir no parquinho e se divertir. Quando ele vai no parquinho se divertir, se torna lúdico, beleza? É importante para a criança ter isso também. Eu tenho um filho que participa do projeto, eu sou professor dele lá, o Miguel, e eu falo para ele várias vezes: Miguel, vai na pracinha jogar bola, que lá você vai jogar, se divertir, lá você não vai ter que fazer função tática, lá você não vai ter que fechar espaço, lá eu não vou ficar te cobrando, lá eu não vou ficar cobrando marcação sua, porque o jogo de futsal não é só com as bolas nos pés, galera, é importante os pais entenderem isso. O jogo de futebol vai muito além disso, o jogo é sem a bola também. O atleta, quando entra para competir, ele tem que jogar com a bola nos pés, ele tem que abrir espaço para o atleta, ele tem que se posicionar dentro da quadra. Sem a bola, ele tem que fechar espaço, principalmente tratando do futsal, que é um jogo muito dinâmico, de ataque e defesa. Então, se o atleta entra na quadra e ele não sabe cumprir funções sem a bola, quer fechar espaço, quer fechar uma bola de lateral, quer fechar uma bola de escanteio, na saída do goleiro se posicionar para receber a bola, vai muito além, para quem está assistindo às vezes não entende, vai muito além do que só colocar a bola no pé e jogar, entendeu? Então o lazer, você vai no parquinho jogar, você se diverte, você não tem essa questão de marcar, questão de fechar espaço, entendeu? Você vai só se divertir, tanto faz fazer o gol, tanto faz perder o gol, entendeu? Não tem essa cobrança, vamos dizer assim. Então competir é diferente de lazer, a gente precisa saber separar
separar isso. E os atletas que já fazem parte desse projeto há mais de 3 anos, eles já viraram essa chave na cabeça deles, eles já entendem isso, entendeu? Vocês podem ver que os atletas que já fazem mais parte, eles já entram para competir, já tem um dinamismo melhor dentro da quadra. Os atletas que estão sendo introduzidos agora, e isso é normal, é um processo de evolução, eles ainda têm que assimilar essa questão do competir, de poder fechar espaço, de poder se posicionar. E isso é com o tempo, isso leva um tempo. E às vezes o pai ou a mãe ou o responsável do atleta não tem esse conhecimento e essa paciência de deixar o atleta evoluir, beleza? Então eu peço que vocês confiem no nosso trabalho, que o processo vai ser bem feito com eles, galera. Eu até marquei aqui oportunidades. Meu filho não tem oportunidade. Meu filho não tem oportunidade. Seu filho vai ter oportunidade, galera, quando ele tiver condições de poder ter essa oportunidade, ok? E depende muito do nível da equipe que a gente enfrenta. Eu até marquei aqui, ó, não adianta ir para a guerra sem arma. Não adianta ir para a guerra sem arma. Por que eu coloquei assim, galera? Que o atleta, ele precisa passar por esse processo de evolução para que ele consiga enfrentar a partida no nível que vai exigir dele, ok? E lembra, não é só com a bola nos pés. O atleta tem que melhorar taticamente, o atleta tem que melhorar em questão de abrir espaço para o outro atleta. O jogo é muito sem a bola, como eu falei, é muito dinâmico, ok? Então não adianta o atleta ir para a guerra sem arma, ele precisa se preparar, passar por esse processo, buscar essa evolução. Isso o atleta precisa querer, e os pais, principalmente responsáveis, precisam ter essa paciência com o atleta, respeitando esse processo de evolução do atleta, ok? Respeitem isso. Ele precisa se armar. Mas Felipe, por que você escreve ele no campeonato? Para que ele passe por esse processo, para que os atletas que estão há 3 anos e meio passaram. De poder ir para um jogo, às vezes não entrar na partida, de poder ir num jogo, às vezes jogar 2, 3 minutos. Ele precisa passar por esse processo e ele precisa entender que ele vai jogar por mérito dele, por merecimento dele. Ele precisa se dedicar e evoluir para conquistar isso, ok? É muito importante o atleta crescer, a criança crescer sabendo que ele precisa conquistar por merecimento. Então ele precisa se armar para poder ir para a guerra e a hora que entrar dentro de quadra saber o que vai fazer, principalmente sem a bola, ok? O jogo não é só com a bola nos pés, não é só com a bola nos pés. Eu já expliquei aqui no vídeo agora, o jogo vai muito além do que só colocar a bola na quadra e correr atrás de uma bola, beleza? O jogo tem que se posicionar a hora que está com a bola e a hora que está sem a bola, saber marcar, saber fechar espaços. O jogo é ataque, o jogo é defesa e tem que saber esse posicionamento dentro de quadra, ok? Tem que saber a questão de competir, e isso o atleta vai introduzindo conforme vai passando os jogos, conforme vai passando as competições. A nossa equipe sub-8 eles estão tendo bastante dificuldade, mas a gente já consegue ver uma evolução gigantesca nele da primeira partida para agora, beleza? E isso, a hora que a gente conseguir introduzir os treinos novamente, eles vão evoluir ainda mais, ok? E os atletas que às vezes têm menos oportunidade, com certeza eles vão evoluir. E eu sempre falei, desde o começo, não estrague o próximo ano do seu filho, porque ele precisa passar por esse processo de formação para que o ano que vem ele venha ainda mais forte e melhor. A gente tem vários exemplos aqui dentro da escolinha Pira Futsal, que os atletas que tiveram resiliência, não desistiram e persistiram, hoje colhem frutos. É como tudo na vida, galera, a gente planta para a gente colher. Eu até marquei aqui alguns exemplos, ó. Marquei o exemplo do Sérgio. O Sérgio, eu acho que eu não me lembro o último treino que ele faltou. O Sérgio participa de todos os treinos do Pira Futsal. Eu não me recordo um jogo que o Sérgio não foi. O Sérgio da categoria sub-14. Ele está presente em todos os treinos, em todos os jogos. Se eu pegar a lista de presença, o Sérgio tem presença em todos. E o Sérgio foi um dos jogadores que menos jogou no sub-14. Ele entendeu essa evolução, ele treinou, se dedicou. O Sérgio jogava no gol, falou que queria jogar na linha. Um dia ele veio conversar comigo, eu falei: Sérgio, você precisa evoluir para jogar na linha. Ele falou: não, eu vou me dedicar e vou treinar. E realmente se dedicou, não vem treinar, às vezes não entra, mas é um cara de grupo que está sempre apoiando os jogadores que estão jogando. Ele entendeu esse processo de evolução e esse ano ele foi contemplado, ele colheu os frutos. Esse ano a gente já ganhou 3 partidas com o Sérgio entrando e fazendo um gol decisivo, inclusive uma partida difícil aqui dentro de Piratininga. O Sérgio fez o gol decisivo aqui e a gente ganhou. E eu até falei para o grupo do Sub-14, depois eu juntei eles e falei: tá vendo, o Sérgio colheu o fruto, o Sérgio não falta, o Sérgio respeitou o amigo que estava jogando e ele conseguiu colher esses frutos. Então, cara, esse é um exemplo magnífico, porque ele persistiu e hoje colheu os frutos e esperou a hora dele. Ele esperou a hora dele, o momento dele chegou, e esse ano ele tem ajudado muito a equipe do Sub-14. Vou falar outro exemplo também, o Henrique do Sub-14. O Henrique chegou para treinar no começo do projeto.
Um dia eu conversei com a mãe dele, falei, ó, ela falou pra mim, o que eu vou fazer com o Henrique, ele precisa? O Henrique tava meio gordinho, acima do peso. Eu falei pra ele, Aline, ele é filho da Aline, participa do Sub-14. Ah, o que eu preciso o Henrique melhorar? Eu falei, o Henrique precisa emagrecer, você precisa melhorar a questão alimentar dele, ele precisa emagrecer para conseguir jogar, senão ele não vai conseguir jogar. O que ela fez? Ela escreveu ele, foi fazer treinos particulares, foi fazer preparação física, introduziu no futebol, ele colocou ele para se movimentar, ele não falta no treino também, teve essas persistências por 3 anos e evoluiu demais. Mas a Aline, ela recebeu essa palavra que eu falei para ela não como crítica. Ela recebeu, assimilou e foi correr atrás do filho dela evoluir. Quantos jogos ele viajou também, não entrou, às vezes não entrava na partida, mas teve essa persistência. E hoje tem jogado e ajudado muito a equipe nossa do Sub-14. A evolução dele é gigantesca. Então, se você, às vezes eu sou muito realista com os pais. Ah, meu filho vai jogar, eu falo, cara, não está no nível dos atletas que estão jogando ainda. Ele precisa passar por esse processo de treinamento, de evolução, para atingir esse nível para que possa jogar, ok? Então, tenha paciência com a evolução do seu filho, não estrague o processo dele, ok? Daniel do Sub-14, Daniel filho da Andréia, também é um exemplo no Sub-12, é um atleta que geralmente foi o que menos jogou na questão aí nos últimos 3 anos, mas não desistiu. Teve um dia que ele chegou para mim e falou que queria virar goleiro. Eu falei, não cara, você evoluiu muito, você chegou aqui, você não conseguia dominar a bola, hoje você consegue tocar a bola, você consegue dar um passe. Teve esse processo de evolução e hoje tem as oportunidades de poder entrar no jogo do Sub-12. Então, persistência, treino, passou por esse processo, não desistiu. Ficou triste que não jogou várias vezes? Ficou triste que não jogou várias vezes, mas entendeu o processo de evolução que não precisava faltar no treino e veio e persistiu. Arthur Carregan, um dos principais atletas nossos hoje no Sub-10. Arthur Carregan, filho do Gustavo, um dos principais atletas nossos. O Arthur é o atleta que eu quero falar do jogo sem a bola, é o atleta que faz perfeitamente a questão tática do jogo sem a bola. É lateral no nosso time, você pode ver o Arthur está no pé da trave, posicionado, entendeu? A parte tática. É escanteio para o time adversário, o Arthur está fechando a bola no escanteio. É saída de bola, o Arthur está posicionado. Então a questão tática sem a bola, o Arthur faz perfeitamente. É um atleta que introduziu dentro do Sub-10 e sabe fazer essa questão tática como ninguém, beleza? E hoje é um dos principais atletas nossos, fazendo gol aí todos os jogos. O Arthur, no ano passado, ele estava na idade baixa, são 2 anos, no Sub-10, atleta de 9 anos e atleta de 10 anos, ok? O Arthur, ano passado, foi um dos atletas que menos jogou na categoria Sub-10. Esse ano ele subiu para a idade dele, o ano passado ele continuou treinando, continuou resiliente, teve vários jogos que viajou e jogou pouco, e esse ano está colhendo os frutos disso, dessa preparação de 3 anos sem desistir e está fazendo muito gol e ajudando a equipe. Então o que eu quero falar, galera? Respeite o processo do seu filho, respeite o processo de evolução dele, beleza? Se você planta, você colhe. Pode deixar, galera. Eu amo trabalhar na parte do esporte, eu sei o que eu estou fazendo, beleza? A gente ama estar no meio dessas crianças, eu sei que é difícil e frustrante para um pai levar o filho e às vezes ele não jogar, ok? Mas para mim, cara, o que importa é o resultado dentro de quadra na questão de evolução do atleta. E eu sei que ele precisa passar por esse processo, como eu passei também, ok? Quando eu fui para o São Paulo FIB, eu fui no primeiro semestre, eu fui um dos atletas que menos jogou. Eu viajei para todo lugar e eu não entrava no jogo, beleza? O que eu sabia? Que eu tinha que me dedicar a melhorar para que eu ganhasse oportunidade. No segundo semestre eu tive muitas oportunidades e terminei jogando o campeonato aí. Joguei contra o Falcão, joguei contra o Orlândia. E é isso aí, respeite o processo de evolução, beleza? Se você souber respeitar esse processo, você pode ter certeza que você vai colher os frutos com seu filho lá na frente, ok? E o principal, galera, que eu deixei para escrever aqui, ó, não desista, ok? Não desista, persista com isso aí. E a gente tem várias, eu citei alguns exemplos aqui, ó, mas praticamente todos os atletas que fazem parte hoje do processo aí do time, vocês podem conversar, os pais, tem vários exemplos aí, que os atletas persistiu, teve essa evolução, galera. Inclusive eu vou estar mandando esse vídeo aqui no grupo, se alguém quiser também. Tem o Felipinho, que começou a treinar, evoluiu muito, a avó dele já falou pra mim. Tem vários atletas, gente, que tá nesse meio, não desistiu e hoje colhem os frutos. Então, pais, tenham calma, principalmente para a categoria Sub-8 que está introduzindo agora. E para as demais categorias, está chegando agora, está pegando atletas que já estão há 3 a 4 anos treinando e tem que respeitar esse processo. Ok? Só gravei esse vídeo para que vocês entendam e que a gente consiga ter um ano aí abençoado para todos. E desde já eu agradeço a confiança pelo nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês.
Pra cima, galera.